conversar sobre o tema da noite, que me parece muito pertinente, porque realmente anda por aí tanta gente fóbica, tanta gente com medos, tanta gente pensando em coisas que de algum jeito acaba por nem saber de que se trata. Então vamos aprofundar o tema para nós percebermos de uma vez por todas o que pode acontecer connosco e sabermos como lidar com isso. Muitos dos que se opõem à ideia da reencarnação, e já não são muitos, porque se nós fizermos um exame àquilo que é a população mundial, nós chegamos à conclusão que mais de 3/4 partes das almas que estão aqui neste mundo de Deus são reencarnacionistas. Portanto, vejam que já é a grande maioria das criaturas que estão reencarnadas. Acreditam na reencarnação. Se virmos bem, nós temos praticamente toda a população índia da América do Norte e da América do Sul, acredita na reencarnação. Depois temos as mais variadas doutrinas, que também são reencarnacionistas, incluindo a hindu. Vejam os milhões de indianos que existem no país Índia. Budistas, taoístas, espíritas. Somos mesmo já muitos. Mas os que se opõem a essa ideia, que também ainda são alguns, fazem-no, às vezes afirmando que não acreditam porque não se recordam de outras existências. Não têm ideia nenhuma do que está lá para trás. Sustentam que se tivessem vivido já outras reencarnações, por certo, deveriam ser capazes de recordar-se dessas experiências. No entanto, o fato de não nos recordarmos de nossas vidas passadas, de nossas existências passadas, não é argumento válido, nem sequer suficiente, para comprovar que elas simplesmente não aconteceram. Afinal, há ou não muitas coisas no mundo que não conseguimos tocar, ver, e mesmo assim sabemos que elas existem inegavelmente. Há ou não há? Alguém já viu a eletricidade? Alguém já viu o vento? Pode haver os efeitos da eletricidade, os efeitos do vento, mas não o vemos. Não podemos dizer que não há eletricidade nem que não há vento. Então o esquecimento do passado, em verdade, é mais uma prova extraordinária da misericórdia divina, da misericórdia do nosso Pai. Porque Ele, conhecendo toda a história da humanidade, seria muito difícil para muitos de nós sabermos quem fomos e, sobretudo, o que fizemos. Deus priva-nos assim momentaneamente de tais registros, a fim de que possamos recomeçar, oferecendo-nos desse modo uma oportunidade nova. O que está lá atrás está, vamos viver o agora para construirmos o amanhã. Isto é misericórdia de Deus. Eu costumo dar o exemplo, até de algum jeito meio cômico, de que Deus não quer que a gente cheguemos como carros velhos, pneus carecas, a chapa toda cheia de ferrugem, todo muito complicado, uma viatura muito complicada. Não. Deus concede-nos em cada nova reencarnação o aparecimento como se fôssemos um carro de 0 km. Cabe-nos a nós agora, a partir disso, sabermos cuidar dele o melhor possível para que ele seja duradouro. Então existem os que buscam, através das terapias de regressão de memória, reviver as suas antigas histórias, os seus amores do passado, sobretudo isso. Sobre tal assunto, o Espírito Emmanuel, que muitas vezes nos orienta nos nossos trabalhos, naquilo que dizemos sobre a nossa doutrina, Emmanuel esclarece-nos e orienta-nos da seguinte forma: se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, simplesmente por questões de curiosidade vazia, o que é que nós lá queremos ir encontrar?
Outras vezes o nosso objetivo exclusivo de buscarmos aqueles que foram nossos companheiros. E queremos assim regressar aos desequilíbrios do ontem. Para quê? A nossa própria existência atual, diz Emmanuel, nos apresentará as tarefas e provas que em si, elas é que constituem a recapitulação do nosso passado. E às vezes não é de uma única existência, é de diversas existências. Porque quando somos teimosos, reiteramos o erro. Continuamos repetidamente fazendo o mesmo erro. Então, para que efetuar a regressão de memória unicamente para chorar a lembrança de episódios infelizes do nosso passado? Para quê? Ou exibirmos uma grandeza ilusória em situações nas quais fomos protagonistas? Para quê? Sejamos sinceros e lancemos um olhar para as nossas tendências. Se estivermos atentos, nós percebemos quem fomos lá atrás. Não recordamos os atos que praticamos nessas existências passadas, mas podemos sempre saber qual é o género de faltas que cometemos pelo cunho predominante do nosso caráter hoje. O que é que me dá prazer hoje? O que é que eu gostaria de fazer? E muitas vezes coisas que nós já sabemos que não devemos. Isso é sintomático de que lá atrás fizemos. Bastará então, para sabermos como fomos, analisarmos como são as nossas mais sinceras e reais inclinações atuais. Além disso, a natureza das dificuldades e das nossas provas, aquilo que sofremos hoje, que nos faz doer hoje, que nos magoa hoje, também nos pode esclarecer muito acerca do que fomos e do que fizemos. Um exemplo simples para nós percebermos. Hoje sofro muito do fígado. Fiz sempre uma alimentação regrada, nunca abusei do álcool, pelo contrário, até faço bastante abstinência disso. No entanto, o meu fígado apresenta-se, praticamente desde a infância, com graves problemas. Sintomático de que eu, na reencarnação anterior, fui alcoólico. Deixando marcado o meu perispírito com essa dificuldade que é transmitida no corpo que tenho hoje. Então basta realmente nós pensarmos bem nas dificuldades do hoje para percebermos quais foram as que nós semeámos ontem. Do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Basta pensarmos nisso. Estamos nos sujeitando a um sofrimento porque, de certeza, estamos nos punindo a nós mesmos. Não é Deus, somos nós. A nossa consciência está-nos punindo a nós mesmos pelo desregramento do passado. Na maioria dos casos, a lembrança de nossas individualidades anteriores, podem acreditar, acarretaria graves inconvenientes para o desenvolvimento desta existência. Em algumas situações, até o orgulho poderia ser de tal modo exaltado, sabemos que fomos alguém muito importante lá atrás, exaltando assim o orgulho de sobremaneira, porque realizámos alguma coisa de vulto. Em outras circunstâncias menos felizes, seria a vergonha que nos afastaria do bom caminho, em decorrência do remorso. Remorsos que nos atingiriam, fruto desses equívocos lamentáveis. Outro exemplo para nós percebermos bem. Imaginemos que na reencarnação anterior, quem hoje temos por esposa o marido, nós o tenhamos assassinado. E hoje, por fruto da misericórdia de Deus, vimos na situação de um casal, onde deve predominar o amor, para nos acertarmos. Imaginemos que lembrávamos. Quem foi assassinado não aceitava o outro. Quem assassinou, o remorso era tal que não tinha como conviver com ele. Então o esquecimento é ou não é uma dádiva de Deus?
Estamos vendo que sim. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição. Sendo as nossas tendências, como já dissemos, as nossas tendências instintivas, uma reminiscência do nosso passado. E a nossa consciência, por meio do desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, a nossa consciência estimula-nos para resistirmos aos nossos maus pendores. E assim é que é o correto. Tentarmos não fazer aquilo que já sabemos que não devemos. Todavia, em certas circunstâncias muito especiais, devidamente justificadas, podem desenvolver-se terapias regressivas. Nós, os espíritas, chamamos TRVP. Terapia regressiva a vidas passadas. Mas reparem o que nós dizemos. Terapias. Somente e em último caso, portanto, como terapia, ou seja, uma ajuda clínica. Porque se nós virmos o significado da própria palavra terapia, quer dizer prestar cuidados médicos, tratar. Então, muitos e variados podem ser esses casos. Na literatura espírita, aquela que é complementar da codificação, há imensos exemplos que nos foram apresentados como justificativa para que realmente estas terapias possam ser executadas. Vamos ver um caso concreto para nós percebermos. Uma psicóloga norte-americana foi procurada para atender um adolescente. Este adolescente era portador de singular e esquisito problema. Desde a infância, o garoto trazia uma fobia com relação, vejam bem, ao bater das asas dos pássaros. Sempre que isso acontecia, ele entrava num terror. Mas um terror que o tolhia de fazer fosse o que fosse. E foi na adolescência que o seu problema se intensificou. Os pais buscaram ajuda de um profissional, daí terem levado a essa psicóloga. Quando a criança percebia um pássaro pousando, o movimento das asas causava-lhe crises terríveis, culminando em desmaio. A psicóloga buscou, com todos os recursos de que dispunha, a forma de o ajudar. Provocou por inúmeras vezes a regressão de memória até ao útero materno e não conseguia descobrir as origens do desequilíbrio. Materialista convicta, a profissional só admitia uma única existência e buscava, logicamente, a resposta a partir da vida no ventre da mãe. Mas como os anos passavam, sem que ela conseguisse resolver a questão, e porque o desafio se tornasse cada vez maior, numa das sessões de regressão, ela resolveu deixar que o jovem fosse mais atrás. Embora não acreditasse na teoria da pré-existência do espírito, mesmo assim, ela deixou. E foi nesse universo desconhecido para ela que encontrou a origem do trauma. O jovem, nessa existência que ele agora vai recordar, estava com 21 anos de idade. E, tendo mergulhado assim no seu passado, viu-se como soldado, lutando na Segunda Guerra Mundial. Descrevia com muita tristeza, muitas lágrimas, o seu drama com detalhes. E viu que estava no meio de uma terrível batalha, juntamente com outros soldados, quando houve uma grande explosão. Todos foram atingidos pelos os estilhaços de uma bomba. Ele não morreu de imediato. Ficou gravemente ferido e apenas semiconsciente.
Após o desfecho da batalha e depois de baixar a poeira, vieram máquinas que juntaram os inúmeros corpos em montes, deixando-os para serem enterrados em valas comuns mais tarde. Nessa ocasião ele, que estava agonizante, mas não morto, foi arrastado para um dos montes com os demais cadáveres, ficando exposto por cima. Demoraram muito para enterrar os mortos. E ali no deserto, os abutres buscaram neles o seu alimento. Sem forças para reagir, quando os abutres pousaram sobre o seu corpo, ele percebia o bater das asas e sentia as suas carnes sendo dilaceradas com violência. Essa cena repetiu-se por muitas horas, até que a morte física se consumasse. Embora rompidos os laços do corpo físico, tudo ficou registado no seu perispírito, que ao acoplar-se de novo ao seu espírito, impregnou-o das sensações horríveis dos últimos momentos, a ponto de trazer o desequilíbrio para a nova reencarnação, em forma de fobia. Não será preciso dizermos que a doutora materialista rendeu-se aos factos e mudou o seu pensamento a respeito da vida. Então, muitos medos, muitos traumas, cujas causas não estão na presente existência, têm suas raízes no passado, que pode ser mais ou menos distante. Pode ser um passado próximo ou muito longínquo, mas sempre em existências anteriores. O espírito recebe um novo corpo em cada nova existência, mas traz consigo os problemas não resolvidos dos tempos passados. Por esse motivo, então, é importante que olhemos para as pessoas como espíritos milenares. Nós dizemos isto muitas vezes aqui. Nós somos espíritos velhos. Nós julguemos que somos espíritos recém-chegados ou recém-criados por Deus. Não, todos nós já somos espíritos muito velhos. E muitas vezes nos deixamos enganar pela figura frágil de uma criança. Pensamos que o espírito que ali está é condizente com o corpo, quando o espírito pode ser muito mais velho até do que o nosso. Temos que pensar que sempre que chegamos numa forma frágil, que é o corpo de criança. Mas o nosso espírito pode ser muito antigo e até muito conhecedor de muitas coisas. Então, percebendo a vida sob este aspecto, teremos com certeza, todos nós, mais e melhores possibilidades de nos ajudarmos uns aos outros. Ajudarmos as criaturas que trazem dificuldades. Se calhar até começando por nós mesmos. Não somos perfeitos, de maneira nenhuma. Temos as nossas próprias dificuldades. Ajudemos os outros, ajudemos-nos a nós. E este tema não ficaria completo se não referíssemos que, quando necessário, para a nossa orientação, para nos orientar como devemos proceder, a regressão pode ser voluntária. Se houver alguma coisa no meu passado espiritual que seja necessário eu saber, e se a espiritualidade entender que esse conhecimento para mim é fundamental para me ajudar, ela permite que eu faça uma regressão voluntária. Ela acontece naturalmente e sem nenhuma necessidade de ser provocada por terapeutas ou psicólogos. Quando acontece, ela vem sem aviso prévio e, regra geral, durante o sono do corpo. E percebemos porquê. Quando o corpo está dormindo, o espírito está mais solto, mais liberto da prisão que é a carne, a prisão que é o nosso corpo. Logo, se ele está mais liberto, tem melhores possibilidades de emancipação. Nestes casos, tudo depende da espiritualidade, que nos conhece melhor do que ninguém, porque os espíritos leem em nós como num livro aberto. Aqui, na materialidade, nós podemos fingir. Temos capacidades para enganar os outros, temos.
mas não teremos nunca capacidade de enganar os espíritos, porque eles nos conhecem lindamente. Eu posso me estar a rir para alguém e os meus pensamentos serem nada condizentes com o sorriso. Mas o espírito, por mais que eu sorria, ele sabe o que eu estou a pensar, porque ele lê os meus pensamentos. Então, sabendo assim a espiritualidade, quais são as nossas reais necessidades, eles nos as trazem, regra geral, como chamadas de atenção. Para quê? Para que tenhamos consciência do que é importante alterar em nós. Mostram-nos assim o passado, para que possamos corrigir no presente o nosso caminho para o futuro. Podemos assim evitar lágrimas futuras, porque entendemos o que está ainda mal conosco. É nessas alturas que a espiritualidade dá provas do profundo amor por nós, porque eles não nos mostram esses passados delituosos para nos apontarem dedos, para nos acusarem. Mostram-nos para que tomemos consciência daquilo que ainda nos falta completar para trilharmos os caminhos do amor e do bem. Então o tema, realmente, como viram, ele tem 3 vertentes diferentes. Fazermos a regressão por curiosidade, fazermos a regressão como uma terapia ou fazê-la de modo voluntário para a nossa correção. São 3 vertentes da mesma situação. Encontrarmos-nos com os nossos passados para que o nosso presente não piore aquilo que deve ser o nosso futuro. Se alguma dúvida tiverem, porque realmente o tema pode ter deixado alguma dúvida, disponham de um tempinho curto para perguntar. Alguém aqui tinha curiosidade para fazer a regressão? Curiosidade. Se forem... Se não houver uma fobia latente, se não houver um medo incapacitante, não faça. Se tiver que saber, a voluntária vem. A voluntária vem. Não estamos proibindo ninguém de o fazer. Estamos conversando para sabermos aquilo que a nossa doutrina nos recomenda. Porque o grave da regressão, quando nós recorremos a terapeutas, e às vezes recorremos a terapeutas que não estão abalizados ou habilitados para fazer essas coisas, e depois não há como lidar com elas, e nós podemos ficar numa situação muito complicada. Imagine o que é eu ir lá para trás no tempo e depois não ser incapaz de me trazer. Temos que pensar nisso. E ficamos mergulhados num passado que ainda por cima é tumultuoso ou até doloroso. E eu vou de certeza absoluta cair numa depressão profundíssima. Ou pensemos que vamos encontrar, quando nós julgávamos que tínhamos sido a rainha do Sabá ou o imperador daqui ou dali, e vamos encontrar um malfeitor qualquer que a única coisa que fez foi assassinar a gente. Como é que vamos lidar com isso? Estaremos capacitados para lidar com isso? É essa pergunta que os espíritos nos ensinam para nós fazermos. Diga. O que é que nós dissemos?
Medos que nos aterrorizam e quase nos toldam os movimentos, fobias em que os médicos não encontram explicação, deve ser feita a regressão com um terapeuta competente. O ideal será nós fazermos com um terapeuta espírita, porque ele sabe com o que vai lidar. E muitas vezes, só porque se é psicólogo, como no caso desta psicóloga americana que nem sequer acreditava na reencarnação, como é que ela ia lá para trás? Ela nem sequer nisso acreditava. Agora, se fizermos com um terapeuta espírita, ele sabe perfeitamente. E sabe que vai mergulhar até onde for necessário, com a capacidade de saber trazer a pessoa de volta, que isso é que é o importante. Porque a regressão tem muito, mesmo muito, que se lhe diga. Se tivermos um sentimento que nos demonstra grande necessidade de sabermos alguma coisa do nosso passado, nós próprios podemos, através da oração, rogar que essa regressão voluntária aconteça. Se a espiritualidade sentir que eu estou tratando isso com um aspecto de seriedade e de que realmente pode resultar um bem para mim, eles nos ajudarão a ir encontrar o nosso passado. Se houver uma grande ajuda para nós, um resultado muito positivo. Então, voltamos ao princípio da questão. Se Deus nos concede o esquecimento, Deus é sábio ou não? Eu confio em Deus ou não? Como é que eu vou contrariar algo que Ele me concede como sendo o seu infinito amor? Para que contrariarmos aquilo que são as leis de Deus? Aguardemos tranquilos. E nessa tranquilidade, nós se calhar vamos nos percebendo melhor, vamos sabendo melhor quem somos para perceber quem fomos. E às vezes é necessário isso mesmo. É corrigirmos as nossas tendências que ainda podem ser menos corretas. Corrigindo isso, eu se calhar não encontro nenhuma necessidade de ir lá para trás. Porque eu estou construindo o meu agora. Joana de Ângeles, esse espírito maravilhoso, ela diz assim, de modo tão simples: o passado já passou. O futuro, ninguém sabe quem tem. Vivam o agora. Olhem que coisa linda. Tem circulado muito na internet algo que diz assim: aproveita-o agora porque ele tem um nome muito bonito. Qual é o nome do agora? É um presente de Deus. O agora é um presente. O presente é o presente que Deus nos dá. Cada dia. Em cada dia nós temos um presente de Deus. E andamos muito chorosos porque queremos ir lá para trás. Ou andamos muito desesperados porque não sabemos o que é que vai ser o lá para a frente. E não vivemos o agora, que é o importante. Então, com esta afirmativa do vivamos o agora, com a máxima intensidade do amor que nos seja possível, com o máximo desejo do acerto que nos seja possível. E eu vos garanto a todos, sem exceção, que se o fizerem, o futuro será risonho. Teremos um bom futuro. Que Jesus nos ajude a conseguir.